Está começando mais um vídeo do Zcast! Hoje eu vou falar sobre Black Hammer, que finalmente saiu todo, entre muitas aspas, aqui no Brasil. Lá fora tem bastante spin-off de alguns personagens, tem obras fechadas falando sobre eles, mas enfim, o arco, que segundo Lemire é o primeiro arco, pode ser que venham mais coisas, pode ser do passado, enfim, mas está fechado em 4 volumes que a Intrínseca trouxe para o Brasil. Esse quadrinho que o Jeff Lemire trouxe, que eu já comentei aqui, até em vídeos aqui eu falei sobre o Homem Invisível, eu recomendei um quadrinho dele. É um cara que eu gosto muito, ele veio do underground escrevendo e desenhando suas próprias histórias, e escrevendo heróis, que é uma coisa que ele ama. Ele fez muito sucesso. Black Hammer é essa capinha aqui, bonitinha, que você está vendo, e é uma ideia que vem desde 2007, que é quando ele começou a lançar as obras dele. Qual foi a parada? Ele nunca imaginava que ele ia conseguir escrever heróis, de fato. Então ele tinha essa ideia na cabeça. Pô, e se eu criar o meu time de heróis e referenciar tudo aquilo que eu amo tanto, que me fez gostar tanto de quadrinhos? No final das contas, a ideia que veio de 2007... foi executada, começou a ser lançada em 2016. Mas é claro que mesmo assim, quando ele foi lançado, ele estava fazendo vários outros projetos. Ele falou, cara, não tenho tempo para desenhar isso. Ele chamou um cara, que é o Jim Ormiston, que é um cara que ele tem um traço bem parecido com essa cara Dark Horse, Hellboy, coisa nesse sentido. Só que quando ele foi lançar aqui, na verdade, ele falou que ele lançou em 2016. Ele ia lançar em 2015. Mas em 2015, esse cara, o desenhista, ele teve um derrame. E perdeu parte do movimento da parte direita do corpo, então ele teve que ter toda uma fisioterapia para ele conseguir voltar a desenhar. E além disso, o Jeff Lemire também ele fica muito empolgado, porque não só ele era muito fã do Jim, como ele era fã de outros caras que entraram no projeto, como por exemplo o letrista é o cara que fazia as letras do Sandman, o colorista ele fazia a coloração do Hellboy, então tipo, no final das contas ele estava fazendo os heróis dele, homenageando tudo aquilo que ele amava e que fez ele gostar de quadrinhos. Sobre o que é Black Hammer, essa história maluca aí? Ele pega os principais arquétipos que a gente conhece ou reconhece dos quadrinhos, como por exemplo, o Black Hammer, que é um herói que tem na história e que ele dá nome a essa história toda, ele tem os poderes muito próximos ao próprio Lanterna Verde. E ele é um herói que ele decide, mesmo tendo esses poderes cósmicos, defender o bairro dele. Então é uma coisa muito parecida com o Luke Cage. Então ele tem essa cara muito... ele junta esses dois heróis em um só. Outro é o Abraham Slam. Quando você vê a história dele, você conhece muito claro o próprio Capitão América, aquele cara que ele queria entrar no exército, queria servir o tempo todo, e depois ele tem algumas pitadas de Demolidor na história dele. Você tem também a Garota de Ouro, que ela é praticamente um Shazam inverso, em vez de ser uma criança que se torna um adulto, é um adulto que se torna uma criança. Tem a Madame Libélula, que aqui seria mais como... seria meio que uma homenagem a esse comics e todos aqueles contos de horror. Então, por exemplo, você vai ter ela narrando no começo, como se fosse aqueles contos de terror mesmo e tal, é o que é bem legal também. Você tem o Capitão Weird ainda, que é um cara totalmente maluco, que ele tá ele tem acesso a uma dimensão que é a Parazona, que é totalmente louco, então o tempo não faz muito sentido pra ele. Ele enlouquece em relação a isso. Então é como se ele fosse, sei lá, o Flash Gordon, que ele encontra de fato uma coisa sci-fi. Isso meio que destrói a sanidade desse personagem, que é legal. E além desses personagens tem o Barbarian, que ele é muito parecido com o Caçador de Marte da DC. E aqui ele coloca algumas pitadas a mais, então ele não era aceito lá. E será que ele vai ser aceito na Terra também? Ele coloca outros problemas, além de ser um alien se adaptando na Terra. Então depois de uma grande saga em que eles enfrentam um cara super poderoso, como se fosse um Galactus ou Darkseid, alguma coisa nesse sentido, vem um clarão e eles se encontram em uma fazenda e que eles descobrem que eles têm um raio ali que eles podem transitar e não conseguem sair desse local. Então você vai ter o envelhecimento desses personagens e eles estão tentando viver a vida. Então basicamente é isso, são personagens velhos tentando descobrir qual é o propósito deles a partir de agora. O que eles vão fazer? Eles vão conseguir viver na normalidade? E quais problemas vão vir através desse novo contexto que eles estão inseridos? Eu gravei um podcast há um tempo atrás, a gente vai deixar o link aí, junto com os meninos da Tropa Dercy, que a gente comentou um pouco, tinham saído 2 volumes, se eu não me engano, do Black Hammer. A gente falou dos personagens, aprofundou um pouco mais nisso que eu pincelei aqui. E um dos medos muito grandes que a gente estava ali naquela hora era aquele medo de Lost mesmo. Porque o Jeff Lemire ele introduz no primeiro e no segundo, o primeiro volume sobre a origem dos personagens. O segundo ele vai aprofundando no mistério e tinha acabado bem ali. Então a gente tava, cara, daí pra onde que ele vai? Ele pôs um mistério gigante, tá trazendo mais um mistério, não tá respondendo. Será que a gente vai chegar no Lost? E aqui eu posso tirar medo de vocês, depois de ler os 4 volumes, que de fato ele não faz isso. No terceiro volume ele já responde. No final do segundo ali, ele já começa a responder, no terceiro ele dá a resposta final, e a partir daí ele vai só desenvolvendo os personagens, chegando no final da história. Alguns spoilers leves aqui, pra gente poder comentar algumas coisas. Eu não quero dar um spoiler pra estragar, falar qual é o final do quadrinho, até porque eu acho que vale muito a pena você ler. E tá aí pra você comprar, não tá difícil de você ter acesso a esse material. Mas pra gente poder discutir algumas coisas do porquê que é tão legal. Porque falando até então, parece que é uma coisa que só quem é fã de quadrinho, quem tem um conhecimento vai gostar.
Mas não é bem assim, ele consegue trazer temas pertinentes e discussões pertinentes. Por exemplo, uma das coisas que vai desenvolvendo é aquela ideia, será que estão numa simulação? E isso é interessante, a partir do segundo volume já vem essa ideia. Essa discussão de que, será que a simulação é algo tão ruim assim? É uma coisa que o Jeff Lemire traz aqui na história, é a metalinguagem, principalmente pro final do quadrinho. Então são personagens velhos. Tem alguns personagens, é claro, que a gente até hoje a gente vê. Então Demolidor teve uma série um tempo atrás, o Batman tá com um filme toda hora, o Superman, são personagens que vêm daquela época do Pulp, mas até hoje eles estão aí. Mas e os outros personagens que estavam ali em volta? E é isso que é interessante, porque ele fala, eu quero reviver, eu quero ter meus personagens nesse universo, mas o meu personagem é um daqueles que não é lembrado. E eu vou utilizar essa metalinguagem para contar essa história. Será que as histórias, quando elas não dão em nada, o seu personagem é esquecido, ele tá no universo, ele tá vivo, se o personagem tá vivo, então ele tá num lugar paralelo em que tá vindo uma simulação, é como se fosse uma inteligência artificial, uma coisa muito doida que ele consegue trazer aqui no quadrinho essa ideia. Ele vai a fundo em alguns pontos, assim, de trazer, principalmente da ideia dos quadrinhos, que lembra bastante o que Grant Morrison faz, por exemplo, em algumas histórias dele, que ele gosta dessa brisa. Mas ele não chega a te deixar uma coisa extremamente complexa e você largar o quadrinho e falar, não estou entendendo nada. A história é redondinha e tal, mas ele consegue trazer esses pontos. Claro que além disso tudo, você vai encontrar uma história de heróis, então ele tem aqueles pontos de flashback em que você vai relembrar caso você tenha contato com isso, ou você vai conhecer ali, são bem legais e explorados. Você vai ter ali um conflito familiar interessante, aqueles personagens totalmente diferentes, cada um com o seu problema. Só citando algumas coisas aqui, você tem uma adulta que já tem 50 anos, para mais que isso, e ela tá presa num corpo de criança nessa fazenda. Então, além de todos os mistérios, de toda essa confusão, caraca, como que isso vai influenciar nos outros? Quando você tem o Abraham, por exemplo, que ele é um cara que ele é mais velho do que eles ainda. Ele tá meio que querendo aceitar aquela vida tranquila, porque ele já tava perdendo espaço como herói ali. Cara, se a gente tá aqui, vamos tentar levar pra frente, conseguir viver, porque eu já fui esquecido antes. Eu sei como é ser esquecido, e os outros ainda não sabem que eles foram esquecidos. Então, traz esses conceitos e essas discussões, né? Você tem o Barbarian, por exemplo, que é um personagem que ele é um alien, tentando se encontrar aqui na Terra, mas ele tem uma outra faceta que não é o problema, o que afasta dele dos seres humanos, ou pelo menos que afasta dele da convivência social, de se aceitar, de ser aceito, não é ser um alien. Todo mundo tem a sua ponta de complexidade de discussão, então assim, é um quadrinho muito bom, vale muito a pena. Eu torço muito para que a Intrínseca se empolgue e traga as outras coisas também. Porque Black Hammer é um universo incrível. Eu espero que logo menos ele seja adaptado para o cinema, alguma outra coisa que a gente vai ver aí. Se você já leu Black Hammer e curtiu ou não curtiu, coloca no seu comentário para eu saber. Se você não leu ainda, viu o vídeo todo, tá interessado, a gente vai deixar um link aí também com todos os volumes aí pelo nosso link da Amazon. Então você pode comprar lá. Tá com várias promoções aí ultimamente, então você vai conseguir por um preço bacana. Comprando nosso link você não paga mais caro, mas você ajuda a gente aqui do canal. E beijo no seu coração.